Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia também a você de casa, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Bom dia, Juju. Bom dia, Carol. Tudo bem com você? Sim. Bom dia, Bia. Bom dia. Neste momento eu convido vocês que estão em casa nos assistindo e também a igreja para fazermos juntos uma oração. Vem aqui. Aqui no meio. Rápido. Primeiro a Juju vai orar e depois eu vou orar. Papai do céu, obrigada por esse dia e por esse culto que a gente está tendo, em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor meu Deus, queremos te agradecer, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede com vida e saúde e também pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra. Por favor, que Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja aqui presente e que trabalhe em nossos corações e também nos corações dos ouvintes de casa, Senhor. E que tudo que nós fizermos aqui seja somente para honrar e engrandecer Teu Santo Nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E para começarmos, primeiro vamos louvar nosso Deus com o hino É Manhã no Coração, 226. Toda a escuridão da noite agora é sol, é manhã no coração. Vivo hoje a luz de um rútil ao redor, é manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Posso ouvir os passarinhos a cantar. É manhã no coração. Minha vida é qual um bonançoso mar. É manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Com Jesus eu tenho um paraíso em mim. É manhã no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. É manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Sou feliz, pois encontrei meu Salvador. É manhã no coração, e com Ele hei de estar no lar de amor. É manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. E eu creio que todos nós gostamos de estar perto do Senhor Jesus. E nesse pensamento estaremos entoando o hino 237, junto ao bondoso Deus.
Amém. Agora nós iremos neste momento, fazer uma coisa muito especial, que creio que você já é de casa, já sabe o que é, que vamos memorizar os versos da Bíblia em nosso coração, decorá-los, guardá-los em nosso coração. E eu convido toda a igreja e também você que está em casa a abrir sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, os versos 7 e 8. E no 3, quando a Juju contar, nós vamos recitá-los. 1, 2, 3. Tiago 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 e 8. Tiago 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 e 8. Tiago 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 e 8. Bom dia. Bom dia. Que Deus abençoe a cada um de nós que aqui estamos nesta manhã para honrar e glorificar o nome de Deus. E neste momento nós vamos fazer algo muito especial. Nós iremos orar por algumas pessoas que pediram, as pessoas que estão aí do outro lado, que nos acompanham aqui nesse estudo bíblico e que tem nos dado a alegria da sua presença e também compartilhar conosco a vida de vocês, as suas necessidades, seus anseios, que também somos nossos, muitas das vezes, E aqui temos alguns nomes muito especiais que nós queremos elevar a Deus em oração, Como é o caso da Raquel Alves. Ela agradece a Deus porque deu tudo certo em sua cirurgia e pede oração pela recuperação, Que maravilha, Deus tem atendido a sua oração e ela passou muito bem pela cirurgia, agora a recuperação, Também vamos pedir pela Jandira Anjos. Pede oração por sua vida física e espiritual e também pelos seus filhos e especialmente sua filha Carla, que está afastada do Senhor. Mas vamos continuar orando, viu? Não esmoreça, porque a Bíblia fala que aquele que persevera alcança, Também Lucemar Oliveira, ela pede oração para que o Senhor a ajude na reforma de sua saúde. E é muito importante realmente, que nós somos adventistas, nós pregamos muito sobre a reforma da saúde, que grande benefício tem para a nossa vida espiritual também, Também temos a Antônia Reis, pede oração por seus 2 irmãos e sua cunhada que vão receber estudo bíblico. Olha que bênção, Ela está preparando a sua família no caminho do Senhor, então vamos orar por ela, para que essa família completamente sirva ao Senhor. Também temos a Jeane Severino. Eles já estiveram aqui conosco, nos deu essa alegria, a gente conheceu eles aqui, foi muito bom. E eles também contam com as nossas orações pelo seu casamento, sua saúde, sua vida financeira e espiritual. Acredito que a maioria de nós também tem essa necessidade, Vamos orar por eles também. E também não podemos deixar de orar pelos nossos detox, que estão aqui conosco, essa semana, que é o Raimundo,
Nancy, Luzinete, Manu, Gisele, Jefferson e Cris. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que a bênção e a graça do Senhor repouse na vida de cada um de nós, né? Especialmente de vocês que vamos orar. E eu queria deixar um verso muito importante, rapidinho. Em Salmo 34, 15, diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Que realmente possamos ter essa certeza de que no seu clamor, na sua sinceridade, Deus está ouvindo com os ouvidos abertos para atender a sua oração. Creia nisso e neste espírito, nessa verdade da palavra de Deus, nós vamos orar, clamando para que Deus atenda a cada oração e a cada pedido feito agora. Vamos orar então? Santo Deus, eterno Pai, nós sabemos, meu Deus, que não somos dignos nem de sequer estar na Tua presença, mas pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, nós nos colocamos diante do Teu santo altar, clamando, meu Deus, que o Senhor atenda as nossas orações. Tem piedade de nós, Senhor. Não olhe para nós segundo as nossas deficiências, porque são tantas, mas segundo a multidão da Tua misericórdia e do Teu amor. Eu te rogo, meu Pai, por cada pedido feito aqui, por cada nome que foi levantado, que o Senhor venha de encontro a cada família, a cada integrante de cada dessas famílias, meu Pai. E venha trazendo bênção, graça, poder, força, ânimo, fé, esperança, tudo que elas precisam, meu Deus, para se erguer. São muitas lutas, são muitas dificuldades, e a Tua palavra diz que nos últimos dias seriam tempos turbulentos, com muitas dificuldades. Mas o Senhor também nos deu a esperança de que aquele que se firmar na rocha, que se apegar em Ti com esperança, com fé, e que permanecer nessa fé, não vacilará e nem cairá. Porque o Senhor é que nos ergue, nos levanta e nos dá a vitória. Obrigada, meu Deus, porque eu sei que o Senhor está atendendo a oração de cada um que fez o seu pedido e que neste momento também está te buscando em oração. Cuide, Pai, de cada um deles, meu Deus, que nenhum venha faltar em suas necessidades, Senhor. Abençoe também os detox que aqui estão, que a Tua bênção e a Tua graça esteja sobre eles, e que eles possam se recuperar e alcançar, meu Deus, o êxito que vem buscar de Ti. Abençoe toda a Tua igreja, abençoe essa escola de profetas e que possamos verdadeiramente, meu Deus, unidos a Ti, sermos uma bênção. Obrigado, Pai, porque em todas as coisas nós somos mais que agradecidos pelo grande bem que o Senhor tem nos feito. E é em nome de Jesus é que nós Te oramos e Te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Obrigada, irmã Marisa. Que Deus abençoe vocês que estão em casa. Continuem orando e Deus atenderá a sua oração. E nesse momento, hoje de novo, o estudo será lá na Escola 2, no Espírito Santo. Que você acompanhe o estudo, vai ser muito bom e enriquecedor para a sua vida. E que Deus continue te abençoando. Bom dia a todos que estão aqui. Bom dia. Bom dia você que está em casa. Muito obrigada, Joana, porque você já falou com os nossos irmãos, já orou, já intercedeu. E nós aqui vamos dar continuidade a esse estudo, a Sofia. Sim. Bom dia, pessoal de casa. Isso mesmo. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração ao nosso Deus para esse momento de estudo, né? E nós vamos ter aqui muitas participações nos bastidores, o casal Caju que está ali, né? Ainda estamos aqui em Anchieta, né? Vamos continuar aqui no nosso último dia do estudo do Atos dos Apóstolos e alguns salmos ainda vamos ver. E a partir de amanhã nós vamos já começar o estudo do Grande Conflito. Da série Conflito, é o último livro que nós vamos estudar esse ano. Louvado seja Deus. Então vamos fazer essa oração. Você faz essa oração? Faço sim. Oremos.
Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Amém. Nos ajude, Senhor, a compreendermos, meu Deus, essa mensagem e também ao pessoal que está assistindo em casa, que o Senhor possa tocar no coração deles para que eles também compreendam essa mensagem. Amém, Nos dê um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. E o que é que nós estudamos, Sussu? Hoje nós estudamos Salmos, do capítulo 141 a 143 e o Apocalipse, capítulo 3. Muito bem. E o último capítulo, capítulo 58, Do Atos dos Apóstolos. a igreja triunfante, né? Que é a igreja que o Senhor Jesus vai levar para o céu. Já está preparando, né? Estamos militando para chegarmos no céu. E nós vamos estudar um pouquinho disso hoje, encerrando, como eu falei, né, essa parte do livro Atos dos Apóstolos. Vamos então analisar os capítulos de Salmos, Sussu. O que é que você tem a dizer do 141, 142, 143? Eu queria fazer um comentário do capítulo 141, no versículo 3, porque é uma oração de Davi, né? E ele está pedindo para que Deus mude o coração dele. E no versículo 3 eu achei interessante que ele fala assim: põe ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios, não inclines o meu coração para o mal. E é interessante porque no 140 ele vai falando dos inimigos, né, das pessoas que estão longe de Deus, que maquinam maldades. E ele fala que a boca deles é como se fosse boca de serpentes. E quando eles falam, são como se fosse veneno de víboras, né? E eu fiz essa comparação, porque nós, quando estamos longe de Deus, é exatamente isso que a gente fica falando, e isso que sai dos nossos lábios, né? Veneno de víboras. Mas temos que pedir a Deus para guardar a nossa boca e o nosso coração, para que o nosso coração não se incline para o mal. Nossa, e pede para colocar uma guarda mesmo, para fechar os lábios, né? Para que nós não venhamos a abrir a boca de modo leviano, falando qualquer coisa, a respeito de qualquer coisa, sem que seja, né, influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério, né? Isso. E a parte... Pode falar. Eu preciso falar um detalhezinho. Eu achei impressionante, Sofia, você dar valor a esse texto, a este pedaço, porque aí quando fala de palavras, de comunicação, de falar coisas más, diz também: Senhor, que eu não coma e nem participe de suas iguarias, para não comer o que eles comem. Por que é que o salmista fez um paralelo entre comida e falar errado? Quem não cuida o que entra, não cuida o que sai. Verdade. Olha o que diz aqui o verso 4, isso está escrito no verso 4, Sofia. Não inclines, depois de falar para colocar uma guarda à minha boca, diz: não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade. Não coma eu das suas iguarias. Olha que tremendo. Quando a gente para pensar isso, faz muito sentido sobre aquilo que nós estudamos a respeito da alimentação e a falta de equilíbrio no que falar, no que pensar, certo? Isso mesmo. E aqui no 142, lembra daquele momento em que Davi, fugindo, né, de Saul, tinha que se esconder em cavernas? Então, aqui no 142 é uma oração, continua sendo oração de Davi, né? E ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. E aí ele vai, e no versinho 5 diz: a ti, ó Senhor, eu clamei, eu te disse: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Ele reconhecia, né, o poder de Saul. Imagine só, um rei com seu exército correndo atrás de um homem, com um bandozinho, né? Para um exército era um bando. E ainda assim ele confiava no Senhor. Eu sei que eles são mais fortes do que eu. E eu até escutei algo bem interessante falando que o povo de Israel não era a maior nação do mundo, né? Não era. Eles tinham reis, né? Nações poderosas, assim, os inimigos eram grandes, mas eles eram os maiores porque eles tinham o Deus eterno com eles, né? Então, louvado seja Deus. E Davi confiava no Senhor por causa disso. E o 143 vem mais outra oração por libertação. E aí a gente pode falar, não só libertação dos inimigos, mas libertação do seu próprio pecado, né? E aí continua: ó Senhor, ouve a minha oração, sempre pedindo a Deus: Senhor, inclina seus ouvidos, ouve a minha oração. Isso a gente faz todos os dias, né? Quem passa por momentos angustiosos tem que pedir a Deus: Senhor, ouça a minha oração. Você acha que Deus não ouve?
Imagina um filho pedindo assim: ouve, por favor, inclina os teus ouvidos, ouça a minha oração, o Senhor sempre está disposto, né? No versículo 10 também é muito bonito, ele quando vai falar ele pede a Deus para que Deus ensine como ele pode fazer a vontade dele, né? A gente sabe que nada de bom vem da gente mesmo. E é Deus que dá tudo, o arrependimento é Deus que dá. E ele pede para isso: Senhor, me ensina o que eu posso fazer para te servir, né? Essa tem que ser a nossa oração todos os dias. Diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Que seja essa nossa oração todos os dias, né? Ele até pede no versinho 5, lembra-me, ele fala, né? Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Ele sempre dizendo: eu estou lembrando o que o Senhor fez no passado, então continue fazendo, Senhor. Estendendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. E a gente até comentou da última vez, né? Ontem, né? A gente falando que o salmista queria morar na casa de Deus, né? E ele tinha uma vontade tão grande. Em outros capítulos, não é, dos Salmos, ele diz assim: eu quero correr para estar junto de ti como a corça corre, né? Buscando as águas. Ela tinha vontade tinha sede, né? E assim o salmista também tinha sede da presença do Senhor. O capítulo 3 de Apocalipse é uma continuação daquilo que nós temos estudado, né, das igrejas. Hoje nós temos mais 3 igrejas. Falamos sobre 4 igrejas e as últimas 3 igrejas, que são Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos encontrar aqui, mais uma vez, né? Você caiu por algum momento, agora lembre-se de onde você caiu. São advertências, as 3 últimas fases da igreja. E eu quero só lembrar o seguinte, ó. Há uma promessa para quem vencer. Quem é que não quer ser vencedor, né? Todos nós queremos ser vencedores. Há uma promessa para aquele que vencer. E são bonitas as promessas aqui. O Senhor Deus promete para nós vestes brancas. Ele promete para quem vencer que seja uma coluna no templo de Deus. E o mais lindo de tudo é sentar com o Senhor no trono dele. Esse daí, que privilégio, né? Sentar no trono junto com Deus. Então, para que todos nós que vencermos, teremos essa promessa cumprida, né? E para vencer, para estar lá, temos que vencer aqui. Já sabemos que estamos seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá, né? Foi assim com o povo de Deus no início da igreja apostólica, eles estavam com Jesus o tempo inteiro. Quando Jesus estava na terra, ainda vivo, né? Eles estiveram com Jesus. Se Jesus subiu aos céus, os discípulos continuaram seguindo o Cordeiro para onde quer que ele ia, seguindo através das perseguições também, em meio a perseguições, em meio a aflições, em meio à morte, à espada, né? Imagine só, João saber que o seu irmão Tiago tinha sido morto. Ele poderia desanimar, mas ele não desanimou, não é? É uma igreja que estava crescendo, ativa, poderosa. E aí nós vamos ver agora como é que o Senhor espera que essa igreja militante, essa igreja que está batalhando, seja uma igreja triunfante. Pode falar. Eu quero comentar um detalhe sobre Apocalipse 3, que é tremendo. Vocês se lembram quem foi que pediu para Jesus: deixa-me assentar? Uma mãe chegou de alguns discípulos e pediu: deixa meus filhos sentarem um à tua direita, outro à esquerda. Foi de quem? A mãe de João e Tiago. São lembrados? E João teve que escrever isso aqui que você acabou de comentar. Ao que vencer, darei que se sente comigo no meu trono. Isso tem que ficar claro para ele, né? E nós, aqui cada parte de Apocalipse 2 e 3 é uma fase da igreja, não é isso? A última igreja que estamos vivendo é a igreja de Laodiceia. Mas nós, povo julgado, devemos ser como Filadélfia. O Senhor nos buscará como Filadélfia. O Senhor nos buscará com estas características de Filadélfia, se tivermos descido e vencido para subir no trono, como Filadélfia era. Essa era a forma. E eu comentei esses dias atrás, e quero que vocês saibam que João escreveu o livro do Apocalipse, depois voltou para escrever os outros livros, quando ele saiu de Patmos. Vocês já pararam para pensar as 12 portas? Em cima de cada porta da cidade tem o nome de um filho de Jacó. E embaixo, no alicerce dos discípulos. Quem foi que escreveu que embaixo estavam os nomes dos discípulos? João.
João entendeu, antes de morrer, que ele seria salvo. Louvado seja Deus. E em nenhum momento, nas cartas dele, se exaltou disso. Em nenhum momento, nos livros dele, ele disse, eu sei que eu já estou lá. Em nenhum momento. Quem era esse que lá no início da vida estava tão cheio de si e no final se tornou dessa forma? A coisa mais importante para um ser humano, João teve a certeza que ia acontecer com isso, porque ele viu. Imagina a hora que ele viu o nome dele ali, o nome dele, ele, Senhor, eu vou estar lá. Pode imaginar isso? Mas em nenhum momento você vê ele dizendo, ele falou, já estou no jeito certo. Entenderam? Que glorioso isso, né? Ele tinha as características de Filadélfia. Amém. Linda essa parte de Filadélfia. Eu sempre achei muito essa declaração que diz aqui, a partir do versinho 9, que diz assim, eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Olha que lindo Deus dizendo isso, né? Eu te amo, Sofia. Jesus está dizendo isso para nós, está dizendo isso para você. Eu te amo. Aguente mais um pouquinho, ó. Você vai vencer, você vai ser uma coluna no templo de Deus, né? Você vai sentar junto com Jesus no trono de Deus. Louvado seja Deus. É lindo demais. Quando diziam, e dizem, né? Quem estuda, que Apocalipse é um livro de amor, uma carta de amor de Deus para o seu povo, é verdade. Se nós pegarmos, conhecendo as figuras, a gente tem que conhecer, né, os símbolos. Né? A gente não pode fazer um estudo assim, achando que dragão é dragão, besta é besta, né? E aí vai ser assustado, à noite ninguém dorme, né? Mas aqui, observando esses símbolos, desvendando os símbolos, vamos encontrar Jesus dizendo todo o tempo, eu amo vocês, estou indo aí para buscar vocês, né? Louvado seja Deus. Vamos ao capítulo 58, Sossô, falando sobre a igreja triunfante, que é ainda, né, continuação aqui da última parte do Atos dos Apóstolos. O primeiro parágrafo, eu só vou introduzir, você tem muita coisa para dizer, está aqui suas anotações, Sofia que vai falar hoje, viu? Não sou eu não. E aí tem dizendo assim, ó, mais de 19 séculos são passados desde que os apóstolos descansaram de seus trabalhos. Nós vamos encontrar aqui, e agora? Eles fizeram tanto, deram a vida deles. Imagine só, eu fico impressionada com isso. Não é algo pequeno, não foi algo pequeno que os discípulos fizeram. Eles deram a vida deles por essa verdade. Muitos deram a vida pela palavra de Deus, simplesmente para preservar a Bíblia. E nós, o que estamos fazendo mesmo? Qual é a nossa grande perda que mereça estar escrito no livro de Deus? Vamos dizer assim, se há um merecimento, né? Se há uma recompensa por nós termos alguma coisa para nos ufanar. Mas aqui diz, já se passaram 19 séculos, desde que esses discípulos trabalharam tanto, né? E o evangelho, aqui no segundo parágrafo, diz que o evangelho foi levado em todas as nações. Todas as nações, numa única geração. Imagine só, a gente tem agora tantos meios de fazer com que o evangelho chegue aos confins da terra e parece, né? A gente fica achando que sabe muito do trabalho de Deus, né? O trabalho dos anjos, a gente acha que sabe demais. Parece até que não está avançando tanto. Há tanta gente que não é... Não tinha internet nem rede social. Isso mesmo. E hoje nós temos, olha, em um segundo você transmite esse estudo bíblico aqui, esse ano bíblico, para muitas pessoas. Você faz uma lista de transmissão, vai para muita gente. E se cada pessoa replicar, isso é um convite, viu, irmãos? Para que vocês repliquem, por favor. Compartilhem, para que mais pessoas conheçam o que você tem conhecido. Eu disse aqui, é de uma maneira tão simples. Nós não somos teólogos, nós estamos apenas estudando a Bíblia. Acordamos, oramos, intercedemos, depois abrimos a Bíblia e lemos. E o Espírito de Deus que tem nos guiado, também tem guiado você. Quem sabe o Espírito de Deus tem falado ainda mais, né? Sua cabeça seja um pouquinho melhor que a minha, compreenda um pouco mais. E o Senhor Deus tem feito isso. A mensagem de Deus chegou numa única geração. E começou com um pinguinho de homens, 12, né? 12 pessoas, né? De 12, né? Porque sim. Matias veio no lugar e Paulo também, e havia tantos seguidores também que foram se multiplicando. Muitos foram morrendo, o sangue deles parecia semente que nasciam mais, né? Discípulos, mas eles levaram para todo mundo conhecido. Incrível como o Evangelho de Deus alcançou e eles tinham tanta vontade. Aqui do texto diz, eu acho que já vou dizer até as suas partes aí anotadas, eles tinham tanta vontade, o empenho que eles tinham de pregar era
proporcional, né? O esforço que eles tinham era proporcional àquilo que eles, a mensagem mesmo, né? Que eles tinham que dizer. Então, eles sabiam que tinham muito que ganhar, por isso eles muito empreendiam. Você quer falar, Sofia? Precisa, né? Senão eu falo até terminar o estudo. Eu só achei muito bonito aqui, quando Ellen White vem comentando que a vida deles era o evangelho, né, mãe? Eles tinham entregado a vida deles completamente para servir a Deus. Então, quando o evangelho, quando vinha algum problemas, né, quando as pessoas criticavam, era como se fosse para eles mesmos, né? Porque a vida deles era aquela verdade. Eu até queria ler esse parágrafo que começa assim: os discípulos eram homens que sabiam falar e orar com sinceridade. Primeiro parágrafo da 594. Isso. Diz assim: os discípulos eram homens que sabiam falar e orar com sinceridade, homens que sabiam apropriar-se do poder do forte de Israel. Quão intimamente se achegaram a Deus e ligaram sua honra pessoal à honra do trono de Deus. Jeová era seu Deus e sua honra era deles. A verdade deles era sua verdade. Qualquer ataque ao evangelho era como se golpeasse profundamente no coração e combatiam pela causa de Deus com energias de seu ser. Com toda a energia de seu ser. Podiam expor a palavra da vida, pois haviam recebido a celestial unção. Esperavam muito, portanto muito empreendiam. Cristo se lhe havia revelado e nele tinham os olhos à espera de direção. Sua compreensão da verdade e sua resistência em face da oposição eram proporcionais à conformidade que tinham com a vontade de Deus. Jesus Cristo, poder e sabedoria de Deus, era o tema de seus discursos. Eu vou parar por aqui. Mas é muito bonito isso, né? A vida deles estava completamente ligada à pregação do Evangelho. E eles sofriam por isso, porque sofriam oposições. Até aqui no parágrafo fala, né, como que eles lidavam com isso, porque não era fácil. No parágrafo seguinte diz assim: não foi com seu próprio poder que os discípulos cumpriram sua missão, mas no poder do Deus vivo. Sua obra não era fácil. Os trabalhos iniciais da igreja cristã foram cercados de dificuldades e amarga aflição. Em sua obra, os discípulos encontravam constantes privações, calúnia e perseguições, mas não reputavam sua vida por preciosa. Isso. Regozijavam-se em ser chamados a sofrer perseguição por Cristo. A dúvida, a indecisão, a fraqueza de propósito não encontravam lugar em seus esforços. Estavam prontos para gastar e se deixarem gastar. A consciência da responsabilidade que repousava sobre eles enriquecia-lhes a vida cristã. E a graça celestial revelava-se nas conquistas que faziam para Cristo. Com a força da onipotência, Deus operava por meio deles para tornar triunfante o Evangelho. Louvado seja Deus. Amém. Olha que eu fico impressionado. Você aqui, todo o tempo diz, eles estavam imersos, né? Eles imergiram. Quando a gente quer aprender uma língua nova, ou você imerge, né? Vai lá no meio do povo e tem que falar só aquela língua, senão você não aprende. Eu vejo também o empenho de artistas, atletas, eles vivem 24 horas para aquilo. Os atletas treinam da hora que acordam, pensam, falam disso, assistem isso, e estão todo o tempo, comem, né? A alimentação é preparada só para isso, dormem pensando nisso, focados. Eu lembro que houve um tempo aí que, né, campeonatos de futebol, né? Copa do Mundo. A seleção brasileira que achava, aconteceu aqui no Brasil, achava que ia ganhar, não ganhou. Porque em vez de fazerem como a seleção, acho que era alemã, que ficou concentradíssima, não queria saber de conversa com ninguém, ficaram lá o tempo inteiro, eles já estavam se preparando para jogar contra, né, o Brasil, porque o Brasil tinha dado, acho que, eu não entendo de futebol não, mas eu vi outro dia esse negócio, por isso que eu estou replicando aqui, reproduzindo. E eles ganharam, a Alemanha ganhou, parece que deu uma goleada. Ali tem um cara que já assistiu. 7-1, né, 7-1, eles estavam imersos. Os alemães estavam imersos, né? Eles ganharam por conta disso. E os cristãos, vamos pensar aqui nos apóstolos, eles não pensavam em outra coisa. Viviam, comiam, andavam, falavam todo o tempo sobre isso. Por isso que aqui, no iniciozinho, diz, o evangelho foi levado a todas as nações numa única geração. Eles queriam ver Jesus voltar e acabou-se. Nós queremos ver Jesus voltar? Temos que emergir, nossa vida tem que ser assim, temos que dormir e acordar pensando nisso. É isso que faz com que a palavra de Deus vá e alcance, né, os confins da terra, não é? Como diz aqui o texto da palavra do Senhor que diz, lá em Atos, né? E o evangelho será pregado
a todo mundo, até os confins da terra, primeiro em Samaria, em toda a Judéia, até os confins do mundo. Vamos avançar, Sofia? Tem muita coisa para a gente ver. Daqui a pouco o irmão Leandro vai estar assim, ó, 5. Também vem falando, né, na Bíblia, esse crescimento da igreja é comparado com a edificação de um templo, né? Que Jesus sendo a pedra esquina, fundamental, né? E todas as pessoas sendo tijolos para construir. Né, para construir esse templo. Mesmo. E é muito bonito falando que, lá em Isaías, né, falando que esse renovo que edificaria o templo do Senhor, né, que é Jesus. E Paulo depois vem falando que ninguém pode colocar outro fundamento além desse, que é Jesus Cristo, né? Que ninguém pode substituí-lo. Mas com a obra, os discípulos foram colocando pedras de todas as nações, né? Eu achei tão bonito, assim, de todas as nações do mundo, para que essa igreja fosse construída. E hoje, nós também, porque o templo ainda, né, ainda não foi terminado, concluído. A gente tem uma obra e ainda temos que colocar pedras nessa construção, né? Olha, imaginavam que a construção, e os judeus sabiam, né, porque eles já conheciam que a pedra de esquina que foi rejeitada na construção do Templo de Salomão, eles deixaram uma pedra, né? É uma ilustração mesmo, que eles sabiam, todos os judeus sabiam. E aquela pedra era a pedra principal, tinha que ser colocada lá. A pedra de esquina, né? Ela tinha que ser colocada lá. E aí eles comparavam a Jesus, o Salvador, o que viria, né? O Messias, com aquela pedra que sustentaria todo o prédio, ele era o alicerce principal. Aqui, no parágrafo da página 596, diz que, como você falou, o último parágrafo diz: os apóstolos edificaram sobre um firme fundamento, sobre a própria rocha dos séculos. E século após século nós vamos encontrar pequenas, né? As pedrinhas, pequenas, grandes, né? Outras. A senhora pode continuar esse parágrafo? Porque... Posso, e depois a mamãezinha vai falar ali. Ó, os apóstolos edificaram sobre um firme fundamento, sobre a própria rocha dos séculos. Para esse fundamento trouxeram eles as pedras tiradas das pedreiras do mundo. Não foi sem pensilhos que os edificadores trabalharam. Sua obra foi excessivamente dificultada pela oposição dos inimigos de Cristo. Tiveram de lutar contra o fanatismo, contra o preconceito, o ódio dos que estavam a construir sobre falso fundamento. Muitos trabalharam como construtores da igreja, como construtores da igreja, poderiam ser comparados aos construtores do muro nos tempos de Neemias, dos quais é dito: os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um como fazia a obra, e na outra tinha as armas. Tem sempre um sambalás na vida, né? Que vem para tentar destruir. A mamãe vai falar ali? É só para lembrar o que Miriam disse. Miriam falou um negócio aqui muito sério que me impressionou. São colocados os tijolos, mas os tijolos são colocados encaixados. Isso mesmo. Para a edificação do templo de Deus não pode ser colocado um sobre o outro. Tijolos são encaixados. Os membros tem que ser, olha que legal, tem que estar ligados, né? Ligados, encaixados, para poder esse muro ficar bem feito. Isso mesmo. Agora, incrível também é que Paulo, quando ele foi falar para todos os judeus sobre os gentios, os judeus, né, aqueles que estavam ouvindo, que ele queria tanto que converter, né, todos os judeus, ele queria converter todo mundo. E aí ele disse assim: olha, mas já está profetizado que os gentios viriam. E eles também fazem parte dessa construção, né? Os gentios estariam ali, desde o início que era comentado que eles estariam ali. E aí, como a mamãe falou, era uma obra simétrica. Se eles não estivessem, como é que seria simétrico? Como é que iria ser harmônico, né? A construção ia ficar torta se faltassem os gentios. A salvação veio para todos, né? Vamos avançar, Sofia? Você tem mais alguma coisa a dizer? Falando que com o passar do tempo também era como se aparentemente, né, os construtores iam morrendo, iam caindo, porque a gente viu, né, que Satanás ele também trabalhava muito para que essa obra não continuasse, mas Deus sempre levantava outras pessoas, né? Depois dos apóstolos vieram os protestantes, né? A igreja nunca parou de crescer, né? Como os valdenses, aqui é citado na página 598, né? Ó, no meio do primeiro parágrafo, né? Os valdenses, João Wycliffe, Hus, Jerônimo, Martinho Lutero, Zwinglio, e assim iriam todos eles, parecia um após outro, caindo, tombando, morrendo, parecia que a construção nunca terminaria,
né? E hoje você pode dizer a mesma coisa. Senhor, será que essa construção vai terminar? É só lembrar o que já está na Bíblia. O templo não foi construído, né? Os muros que Neemias estava ali trabalhando, né? Eles não foram erguidos. Então, o Senhor Deus, essa construção também vai concluir em nome de Jesus. E você é uma pedrinha linda, viu, Sofia? Que fala isso. Eles eram como pedras vivas de um composto brilhante como jatos de luz em meio a trevas do erro, mais trevas do erro e da superstição, né? Nossa, que coisa linda, né? Eu gosto muito de poema, né? Isso aqui é uma poesia linda. Você é uma pedra viva, brilhante como um jato de luz em meio às trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui também, no parágrafo seguinte, ela vai falando qual é a nossa obra hoje. Porque hoje nós também temos esse dever de adicionar, né? Uma pedra também nessa construção do templo. E qual é o tipo de material que nós temos que levar, né? Qual é essa pedra? Vou ler nesse parágrafo seguinte, no meu tá na página 334, 599. Primeiro parágrafo, diz assim: Paulo e os outros apóstolos e todos os justos que viveram depois deles fizeram sua parte na edificação do templo, mas a estrutura ainda não está completa. Nós vivemos nesse tempo, temos um trabalho a fazer, uma parte a cumprir. Devemos levar para o fundamento material que resista à prova de fogo, ouro, prata e pedras preciosas, lavradas como colunas de um palácio. Aos que assim edificam para Deus, dirige Paulo as palavras de ânimo e advertência. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. O cristão que fielmente apresenta a palavra da vida, encaminhando homens e mulheres às veredas da santidade e da paz, está levando para o fundamento material resistente e o reino de Deus será honrado como edificador sábio. Amém. Senhor Deus, Que lindo, né? Ele enviou discípulos. Foi assim, Jesus enviou discípulos. Ele está enviando hoje pessoas também. Ele está te chamando, meu irmão. Ele está dizendo, você também, que já faz parte dessa construção, não fique esperando. Como é que você vai ser um prédio não concluído? Nós somos uma construção completa, mas eu estou aqui, um tijolinho, outro tijolinho, mas você também faz parte. Mas você também tem que buscar outro, para que outros também façam parte desse prédio tão lindo, né? Coluna no templo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no parágrafo da página 600, diz que a igreja é um instrumento de Deus para a proclamação da verdade. É o segundo parágrafo. Por ele dotado de poder para fazer uma obra especial. Se ela for leal ao Senhor, obediente a todos os seus mandamentos, nela habitará a excelência da graça divina. Se for fiel à sua missão, se honrar o Senhor Deus de Israel, não haverá poder capaz de a ela se opor. A gente vê, infelizmente, como eu disse, né, os sambalás da vida, vem lá e Neemias tinha que estar com a espada na mão, imagine só. Todo o tempo construir, gente, a gente se cansa tão facilmente, né? A gente diz, eu dei estudo bíblico, mas a pessoa não quis. Ou então, estou trabalhando na igreja, parece que tem gente trabalhando contra, parece não, tem mesmo, né? Está ali o valente, o inimigo de Deus, entrando no meio do povo de Deus e faz um tombar e derruba outro, mas o Senhor Deus é aquele que não nos deixa caído, né? Ele nos protege das nossas caídas e mesmo que caiamos, nós não permaneceremos caídos, nós levantaremos pelo poder de Deus, porque Ele disse, para aquele que for fiel à sua missão, não quer dizer aquele sem defeito, aquele que é fiel à sua missão. Se honrar o Senhor Deus de Israel, não haverá poder capaz de a ela se opor. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Sofia? Só quando vai falando, né, que quando acontece isso de recebermos oposição e afronta, Deus, Ele nos concede um poder adicional para resistir a isso, né? Ai, que lindo, né? Não é pouquinho, né? Ele já dá o poder e ainda assim dá um extra, mais, né? Isso mesmo. E vamos encerrar, Sofia. Tem tanta coisa bonita aqui, né? Você quer falar mais alguma coisa? Eu vou dizer aqui, na página 601, diz assim, segundo parágrafo. O que susteve o Filho de Deus durante sua vida de trabalho e sacrifício? Ele viu os resultados do trabalho de sua alma e ficou
satisfeito. Olhando para dentro da eternidade, contemplou a felicidade dos que receberam por intermédio de sua humilhação perdão e vida eterna. Seus ouvidos perceberam os louvores dos remidos, ouvindo-os entoando o cântico de Moisés e do Cordeiro. A minha voz, a sua voz, o Senhor Jesus ouviu. Ele olhou o fruto. Eu sou um penoso trabalho para Deus, viu? Eu tenho certeza. Você também, Sofia, não fica assim achando que não é. Mas todos nós, o Senhor Deus olhou para o futuro, Ele te viu, Ele me viu e Ele disse, vale a pena. E eu quero ouvir os louvores dos lábios da Sofia. Eu quero ouvir os louvores dos lábios dos meus filhos. Esses que, mesmo, né, naquilo que conhece, naquilo que pode, no esforço que faz, através de tantas lutas, tem se esforçado para manter o estandarte do Senhor, sendo coluna de Deus, sendo uma pedra, um pedacinho, né, dessa construção, que nós sejamos poderosos naquilo que Deus nos deu de capacidade e poder. Ele nos deu isso daqui, ó. O nosso poder consiste em obedecer a palavra do Senhor e estarmos com os nossos joelhos sempre dobrados, intercedendo e clamando a Deus e fazendo com que a obra do Senhor Deus seja dentro do que nós podemos, né? E das condições que o Senhor Deus... Ele não pede que a gente faça mais do que a gente possa, mas Ele pede, faça, né? Brilhe, ande, reflita, não é? Como uma joia preciosa. Que Deus nos abençoe. Amém. Que bênção, né? Esse estudo? Eu quero ser. Eu estou fazendo parte dessa igreja triunfante. E você, meu irmão? Vamos orar a Deus pedindo que Ele nos dê isso? Eu vou pedir à mamãe que faça essa oração. Pode ser? Vamos orar. Amado Senhor, glorioso Deus, que coisa tremenda ler o final do livro Atos dos Apóstolos. Senhor, eu queria que mais pessoas lessem. Eu queria que mais pessoas soubessem disso. Ali diz, o conflito terminou, acabou, terminaram as dores de vocês. E então toda a multidão que foi salva vão dizer, digno é o Cordeiro que foi morto de receber honras, poder e glória. Senhor, isso sairá de nossa boca. Eu peço em nome de Jesus, faça o que for preciso, mas me deixe cantar o cântico do Cordeiro. Amém, Senhor. Assim como estes homens que deram a vida pelo Teu Evangelho, coloca isso dentro do nosso coração. Que nós venhamos ser tijolos bem encaixados, Pai, para fazer e edificar o Teu templo nessa terra, Senhor, no universo. Nós nos entregamos, coloca dentro do nosso coração a missão, que seja a nossa vida mesmo, que as outras coisas sejam supérfluas e que a missão seja o centro de nossa vida em favor de Jesus. Em Tuas mãos eu entrego essas pessoas que estão ouvindo. Obrigada, Senhor, pelas escolas de profetas. Obrigada, Senhor, por ter nos dado escolas de profetas no presente. Eu lhe imploro que o Senhor nos abençoe para a glória do Teu nome neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Vamos já, tchauzinho? Não. Irmãos, não podemos nos esquecer que amanhã começa a explicação do livro Grande Conflito. Eu vou fazer parte por parte, capítulo por capítulo explicado. Imagine você podendo passar para as pessoas a maior de todas as obras da Sra. White, aonde o Senhor Deus disse que onde tivesse um livro desse, que seria aberto no final, explicado no final, haveria um anjo esperando para ele ser aberto. Na sua casa tem um livro Grande Conflito? Você tem acesso a isso? Passe para toda a sua família. A mensagem do livro Grande Conflito vai passar para o planeta todo e nós vamos começar amanhã. Chame todas as pessoas. Abra este espaço para que as pessoas possam aprender. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe vocês e até amanhã. Um abraço. Tchau.